mais uma conversa sobre os assuntos específicos de cirurgia geral. Vamos focar em você que vai fazer prova na Paraíba e vamos discutir o que é que as provas da Paraíba gostam de perguntar sobre disfagia, hoje focando em clínica e tratamento da disfagia. Eu vou começar aqui com essa questão que caiu em 2021 na prova de acesso direto. Questão rápida, sabe ou não sabe? Pergunta de um paciente que tem moderada disfagia para líquidos e qual deve ser essa principal suspeita clínica inicial. Então eu vou pegar aqui essa palavra disfagia para a gente relembrar alguns conceitos. Primeiro, lembra que a disfagia é uma dificuldade de deglutição. Você, de alguma forma, não está conseguindo transpor o seu bolo alimentar da sua orofaringe para o seu esôfago e do seu esôfago para o seu estômago. E se você não está conseguindo fazer essa transposição, se você tem acúmulo de alimentos, acúmulo de secreção, acúmulo de gás ali naquela região esofágica, você vai ter sintomas como regurgitação, você pode aspirar esse conteúdo que está ali preso, que não está conseguindo seguir o seu caminho normal do trânsito gastrointestinal. Você pode ter dor retroesternal por dilatação daquele esôfago, pode ter pirose, rouquidão, soluço e até odinofagia. E quando você escutar aí, ou você ler na sua questão de residência disfagia, você tem que automaticamente abrir ali a sua gavetinha mental de doenças do esôfago, principalmente doenças benignas, que é o que é mais cobrado. E existem dois tipos básicos de disfagia. Existe uma disfagia de transferência, que o próprio nome ele já te diz. Você não está conseguindo transferir, você não está conseguindo levar o seu alimento ali da sua boca, da sua orofaringe para o seu esôfago. Então, o paciente ele refere um engasgo. E essa disfagia de transferência ela está muito associada com doenças neurológicas, doenças musculares e doença mecânica. Já a disfagia de condução é você não está conseguindo conduzir. O seu bolo alimentar ele não está seguindo aquele fluxo natural do seu trânsito gastrointestinal. Então, o paciente ele se sente entalado. Ora, ele consegue deglutir, mas ele sente aquele bolo, ele não consegue deglutir, ele não consegue conduzir, ele precisa ficar ingerindo muito líquido para sentir que aquele alimento está descendo ali para o estômago. E está muito associado com causas mecânicas ou distúrbios motores esofágicos, dentre eles o principal, a estrela, que é a acalásia, que a gente vai conversar mais na frente. Então, a acalásia, já estou te falando aqui um spoiler, é uma das causas de disfagia de condução. Existem algumas síndromes disfásicas, duas propriamente ditas, que você precisa entender. A primeira é uma disfagia neuromuscular. O próprio nome está te falando, neuromuscular. Então, eu tenho uma anormalidade funcional da minha musculatura esofágica, seja pela musculatura em si, ou seja, por algo neuronal, algumas fibras neuronais não estão fazendo o seu papel e aquele músculo ele não está funcional. E a outra síndrome disfágica é a síndrome mecânica. Então, você tem algum comprometimento da luz ou algum comprometimento extrínseco que está ali comprometendo a sua condução. Pode ser uma lesão de parede de esôfago ou uma compressão extrínseca por um tumor, por exemplo. Então, as principais causas de disfagia mecânica são estenoses pépticas, carcinoma, os anéis e membranas esofágicas, divertículos e bócios mergulhantes. E as principais etiologias das síndromes disfásicas neuromusculares, que são os mais cobrados em prova, é a acalásia, espasmo esofagiano difuso, esclerodermia, polimiosite e outras doenças desmielinizantes. Então, veja que são etiologias, são patologias que têm a ver com a musculatura e também tem a ver com algum distúrbio neuronal. E as disfagias neuromusculares eu vou conversar um pouquinho mais porque te falei, né, que são os mais cobrados nas provas de residência médica, inclusive na Paraíba. Então, nessa disfagia neuromuscular, a gente pode ter uma alteração anatômica propriamente dita ou uma alteração funcional. A gente pode ter alterações das fibras musculares,
musculares lisas ou esqueléticas. Lembra que o esôfago ele é basicamente ali músculo, então a gente pode ter alteração muscular, e se a gente tiver alteração muscular, a gente vai ter disfagia. Ou a gente também pode ter alteração neuronal, que pode ser tanto do sistema nervoso central ou periférico, o sistema nervoso autônomo, ou o sistema nervoso entérico. O nosso trato gastrointestinal, inclusive o esôfago, ele tem um sistema nervoso entérico, é como se fosse um sistema nervoso próprio. Ele tem ali a sua própria funcionalidade neuronal. Ele não depende ali 100% do sistema nervoso central, podemos dizer assim mais grosseiramente. E esse sistema nervoso entérico, para você lembrar, basicamente tem dois plexos. Um plexo mioentérico, que esse nome quer dizer que esse plexo, essas fibras neuronais estão ali entremeadas nas fibras musculares, que é o famoso plexo de Auerbach, e a gente tem também o plexo de Meissner. Esse plexo de Meissner, ele é mais superficial em relação à parede esofágica e ele está ali entremeado na região submucosa da parede do esôfago. E lembra que essas disfagias neuromusculares, elas podem ser causadas por doenças primárias do esôfago ou por algum distúrbio sistêmico se caracterizando por uma disfagia secundária. E como é que a gente investiga disfagia? As questões de residência, elas costumam fazer isso. Ela joga lá no enunciado que o paciente tem disfagia, mas não está te falando ali muito de etiologia, não. Só quer saber se você sabe investigar. E a gente investiga a disfagia propriamente dita com alguns exames já estabelecidos. Dentre eles, a endoscopia digestiva alta, que geralmente é aquele exame que quando fala de disfagia, quando fala de sintomas esôfago-gástricos, a gente já pensa em endoscopia. Mas a endoscopia, cuidado, ela não é o padrão ouro para a grande principal etiologia de dismotilidade esofágica, que é a acalásia. Na verdade, essa endoscopia, ela é muito boa para a gente ver lesões de mucosa, é boa para você fazer biópsia, mas ela não é padrão ouro nesse sentido de dismotilidade em si. Na verdade, os principais são o esofagograma baritado, que é essa figurazinha aqui que a gente está mostrando. O paciente, inclusive, dessa figura está retendo o contraste. Isso aqui é um grau avançado de doença esofágica. E a esofagomanometria. Porque se a gente fala de distúrbio neuromuscular, a gente está falando de perda de contração, perda de neurônio, e nada melhor do que um exame que ele vai medir as pressões do seu esôfago, que é, no caso, a esofagomanometria. Então, algumas fontes descrevem que o exame padrão ouro para diagnóstico de acalásia, para diagnóstico diferencial de doenças do esôfago, é a esofagomanometria. E na sua prova, o que você vai levar é que, se falou em acalásia, você pede esses dois exames prioritariamente, que são exames contrastados e a esofagomanometria. E dentro desses exames contrastados, a gente tem a serografia, que é o esofagograma baritado, mas a gente também tem outros exames que nada mais são do que exames contrastados do seu esôfago, um pouco mais ali requintados propriamente ditos, que você pode fazer por vídeo, por exemplo, como a videofluorodoscopia ou um videogluteograma. Mas resumindo, é o bom e velho exame contrastado do seu esôfago. E também lembra do Hydroflip, que é uma ferramenta também importante para diagnóstico de acalásia, mas nada bate aqui na duplinha esofagograma e esofagomanometria. E falando agora da acalásia propriamente dita, que eu já dei um spoiler ali no começo. A acalásia, ela é o protótipo das doenças neuromusculares do seu esôfago. Então, se na tua prova começar a falar de disfagia, começar a falar algo nesse sentido de alteração funcional esofágica, você tem que pensar em acalásia. A acalásia nada mais é do que, se você for traduzir propriamente dita, é a dificuldade de relaxamento do seu esfíncter esofagiano inferior. E, na verdade, aquelas fibras neuronais que falei para você, elas têm algum tipo de prejuízo. Aquelas fibras, aquela região, tudo começa ali com a inflamação, que pode ser por estresse, por trauma, por doença infecciosa, idiopática, e essa inflamação vai levar a uma degeneração daqueles plexos que te falei, plexo de Auerbach, plexo de Meissner. E essa degeneração, ela vai progressivamente acontecendo e ela vai piorando a funcionalidade das suas fibras musculares.
E com isso você tem ali uma hipertensão endoluminal. Então, se a gente tem nosso esôfagozinho aqui, chegando aqui no nosso estômago, se a gente tem algum tipo de obstrução, se esse esfíncter esofagiano inferior, ele não está relaxando, todo o alimento, todo o gás que a gente deglute, toda a secreção vai ficar acumulado e isso faz com que aumente a pressão aqui nessa parede. Se aumenta essa pressão nessa parede esofágica, você vai ter hipertensão intraluminal. Essa hipertensão ela pode ser tão grande que ela vai dilatando o seu esôfago. Esse esôfago dilatado, como eu te falei, esôfago é praticamente um músculo. Músculo dilatado por muito tempo perde funcionalidade, então por isso que você tem a peristalse. Então acho que você já está conseguindo entender que a calásia é uma doença progressiva, ela vai progressivamente piorando, você vai progressivamente piorando os sintomas e piorando a fisiopatologia da doença. Então, voltando para você não esquecer aquele sistema nervoso entérico, principalmente o sistema nervoso de Auerbach, o plexo de Auerbach, ele está acometido na calásia, ele tem degeneração dessas fibras. E lembrar que a doença de Chagas ela está associada também à calásia, e na doença de Chagas você tem degeneração dos dois plexos, tanto de Meissner quanto de Auerbach. E tem algumas questões que eles chamam megaesôfago chagásico, te falando como se fosse um sinônimo de acalásia, mas nada mais é do que a acalásia com a etiologia de doença de Chagas. E como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? Como é que a gente pensa que o paciente tem acalásia? Geralmente, quando ele tem esse quadro clínico muito característico, tem disfagia, tem regurgitação e tem perda de peso. Qual é o problema? O problema é que esses sintomas são muito semelhantes do paciente que tem, por exemplo, a neoplasia de esôfago. E como é que a gente consegue diferenciar? Esses pacientes que têm neoplasia de esôfago, ele tem os mesmos sintomas, mas são sintomas mais agudos. É um tempo de doença menor. É uma disfagia mais rápida, não tem aquela progressão que começa para sólido e depois por anos passa para líquido. Então, é uma doença mais rápida, é uma obstrução mais rápida e principalmente o paciente ele perde muito peso, ele perde mais peso. Ele tem uma síndrome consumptiva mais importante do que o paciente que tem acalásia. Então, a questão vai te falar que o paciente tem um estado geral ruim, que tem desnutrição, que tem anemia. E isso, às vezes, é só o que a questão de prova quer que você saiba diferenciar. E lembra também que a calásia é uma condição pré-maligna, ou seja, ela está associada a um desenvolvimento de câncer de esôfago e o tipo histológico mais acometido são o carcinoma de células escamosas. Então, voltando aqui, né? Palavra-chave, paciente com moderada disfagia, disfagia link mental na hora com distúrbio neuromuscular esofágico e tem que lembrar de acalásia. Qual é a sua suspeita inicial? Doença do refluxo? Não, doença do refluxo são sintomas dispépticos. O link mental com doença do refluxo é síndrome dispéptica, aquele paciente que tem azia e regurgitação. Disfagia é link na hora, ou para acalásia, ou para neoplasia. A letra B fala de neoplasia de esôfago e letra C fala de acalásia, são as duas principais hipóteses diagnósticas. Hipertrofia de amígdala e compressão esfíncter do esôfago, a gente não pensa assim de imediato. Então, se ele tem moderada disfagia para líquido, a gente não pode deixar de excluir acalásia. Existem muito mais acalásias do que neoplasias de esôfago. Saiba que a neoplasia também é um diagnóstico diferencial, mas se ele quisesse que você marcasse, ele teria deixado um enunciado mais dramático. Então, é uma disfagia grave, uma disfagia progressiva, com tempo curto, o paciente que está anêmico, aqui não. A principal suspeita é a acalásia. A taxa de acalásia, a incidência de acalásia é muito maior do que neoplasia de esôfago. Então, você não pode deixar de suspeitar de acalásia. Está aqui na nossa letra C. Outra questão que caiu no ano de 2021, trouxe um paciente com 45 anos de idade, masculino, que tem dor e dificuldade para engolir alimentos. De novo, dificuldade para ingerir alimentos. Isso aqui é disfagia. Sendo necessária a ingestão de água para ajudar a engolir os alimentos, e relata também que de vez em quando tem regurgitação de odor fétido, referindo a azia e tosse noturna. Relata perda de peso nos últimos meses.
essa perda de peso está quantificada, tem muita perda de peso. Não, ele não está te chamando atenção para uma perda de peso significativa. Só relata que tem perda de peso. Relata que tem perda de peso, ok. Fez um esofagograma que revelou uma imagem com aparência de bico de pássaro e manometria, que tem um esfíncter esofagiano inferior hipertenso que não relaxa na deglutição e o corpo esofagiano tem uma pressão acima da basal. Tem contração simultânea sem evidência de peristaltismo progressivo e ondas de contração de baixa amplitude. Ele está te dizendo que o esôfago dele está disfuncional. Contrações que não são efetivas, tem contrações simultâneas que não estão conseguindo ser eficientes. Assinale a alternativa correta em relação à principal hipótese diagnóstica do caso. Ora, a gente pensa em disfagia, a gente pensa em acalásia. Carcinoma de esôfago, não, a gente não tem nada aqui que te fale a favor de obstrução por um carcinoma. Te falei que a perda de peso não é muito significativa. E aqui ele te trouxe o sinal de imagem basicamente patognomônico nas provas de residência médica. A gente tem um afilamento esofágico progressivo. Isso aqui é a cara da acalásia. Isso aqui basicamente dá o diagnóstico. Então, ele geralmente fala em imagem com aparência de bico de pássaro ou ele te fala em afilamento progressivo. Isso é o que a gente vê no esofagograma dos pacientes que têm acalásia. E a manometria, ele descreveu basicamente a fisiopatologia toda da acalásia para você. Não tem como pensar em outra coisa. Doença de refluxo, diverticulite esofágico, não tem esses sinais manométricos que mostra aqui na sua questão. Então, na hora, disfagia, dificuldade para engolir, paciente que precisa ingerir líquidos quando vai se alimentar para poder que esse alimento ele transponha ali para o esôfago, tem que pensar na hora que você precisa excluir a acalásia. Olha essa outra questão aqui que caiu no ano de 2018, eu trouxe um paciente de 40 anos, que tem doença de Chagas e evoluiu com disfagia progressiva e perda de peso. De novo, disfagia, vou circular aqui, isso aí você vai fazer na sua prova. Disfagia, circula disfagia. Lembra aqui da nossa conversa. Tem que pensar, ou é neoplasia, ou é acalásia. São as principais etiologias. E aqui ele te fala de doença de Chagas, ele está quase te dizendo, ó, mega esôfago chagásico. Fez um esofagograma que mostrou um mega esôfago grau 3. Ele te pergunta qual é o tratamento mais efetivo. Então, vamos falar de tratamento, né? Mas para a gente falar de tratamento, a gente tem que falar de classificação. A doença da acalásia, ela é uma doença progressiva. Então, os sintomas, eles são sintomas leves, a dilatação é uma dilatação leve, até chegar a uma dilatação muito importante com o esôfago que já não funciona mais. Então, claro que o tratamento vai depender do grau da doença. Então, primeiro você precisa classificar e depois você vai programar o seu tratamento. Então, essa tabelinha daqui é importante, dá um pausazinho no vídeo, lê direitinho e tenta memorizar. E a partir daí a gente vai tratar. Como eu te falei, a acalásia, ela é uma degeneração das fibras neuronais ali da sua parede esofágica. De fato, eu não consigo fazer uma cura definitiva, porque, na verdade, eu não tenho como regenerar essas fibras neuronais. Eu não tenho como fazer essas fibras neuronais ressuscitarem, por exemplo. Então, o tratamento ele é basicamente controle de sintomas, é um tratamento paliativo. É um tratamento que visa melhorar a qualidade de vida e reduzir sintomas. Então, se eu tenho ali uma região de musculatura que ela não está relaxando direito, se a musculatura não está relaxando, eu posso fazer tratamentos que relaxem essa musculatura, como, por exemplo, tratamento clínico, fazendo uso de nitrato, bloqueador de canal de cálcio ou outras medicações que ajudam a relaxar aquela musculatura. Mas esse tratamento clínico não é um tratamento muito eficaz, não é um tratamento efetivo e é um tratamento que, veja que se for um paciente jovem, ele não é indicado que ele tome esses remédios ali por toda a vida. Como é que um paciente tem uma expectativa de vida aí dos próximos 50 anos e vai ficar tomando bloqueador de canal de cálcio, nitrato? A gente tem efeito colateral. Então, o tratamento clínico ele não é muito bem utilizado, mas você precisa saber que é uma alternativa para casos iniciais da acalásia com poucos sintomas.
A alternativa para o tratamento clínico é o tratamento endoscópico, que é esse arsenal aqui de tratamento endoscópico. A gente tem a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela vai agir na musculatura do esôfago do mesmo jeito que ela age aí na musculatura da sua face, por exemplo. Então, esse efeito do botox, da toxina botulínica ali no seu músculo inferior, no seu esfíncter esofágeo inferior, você já sabe que é transitório. Você precisa ficar ali fazendo várias sessões. Do mesmo jeito que a dilatação pneumática. Você faz uma dilatação, depois de 3, 4 meses, a gente tem uma recidiva e precisa ficar dilatando. E existe aqui ainda o risco de perfuração de esôfago. Agora, o tratamento mais definitivo do arsenal de tratamentos endoscópicos é o POEM, que é uma miotomia. Ora, se eu tenho fibras musculares, o esôfago é basicamente músculo. Se eu tenho fibras musculares lá embaixo do seu esôfago, que elas estão constritas, que não estão relaxando quando devia, eu posso pensar em fazer uma secção dessas fibras. E isso seria mais definitivo. E o POEM, ele traz exatamente isso. Você faz uma miotomia das fibras musculares por endoscopia. Mas lembra que as fibras circulares, que são a camada da musculatura mais interna, é que são seccionadas. A gente não secciona todas as camadas da parede da musculatura do esôfago com o POEM. É apenas as fibras circulares, que as fibras circulares, elas são internas. Lembra que externamente a gente tem a camada longitudinal, que é a camada externa. Aqui a gente conversou de tratamento endoscópico e ainda o padrão de eficácia melhor a longo prazo, com menos recidiva, é o tratamento cirúrgico. Do tratamento cirúrgico, o protótipo é a miotomia a Ehler, que é basicamente o mesmo raciocínio do POEM. É você seccionar fibras. Só que aqui na miotomia a Ehler, você faz por via cirúrgica, não é por via endoscópica, e você secciona as duas camadas. Eu vou deixar aqui 1, 2 para você não esquecer, que secciona as duas camadas, tanto a longitudinal, que é a mais externa, quanto a circular, que é a mais interna. E guarda aqui essa fundoplicatura que eu vou te explicar já já. E outra alternativa de tratamento cirúrgico é você fazer a ressecção do seu esôfago, que é a esofagectomia. Em que casos? Naqueles casos muito avançados, esôfagos muito dilatados, esôfagos que não funcionam, não faz sentido eu fazer mais nada, porque aquele esôfago ele está disfuncional. Aquele esôfago ele é só um reservatório, é como se o paciente tivesse ali 2 estômagos, propriamente dito. É só um reservatório que é pré-maligno. Então, existe indicação de esofagectomia em pacientes com graus de acalásia mais avançados. Então, te falando aqui da cardiomiotomia a Ehler e te falei que eu ia te falar sobre a fundoplicatura. A fundoplicatura é você pegar o fundo gástrico, aqui seria o seu estômagozinho, você pegou o fundo gástrico e você fez aqui como se fosse uma gravata por trás e fez essa fundoplicatura que está aqui na sua imagem, ó, desse jeito. Qual é o detalhe? O detalhe é que você não vai fazer uma fundoplicatura total, porque se eu corto as fibras musculares e faço a fundoplicatura, para evitar que essa região também fique muito frouxa, eu não posso fazer uma fundoplicatura total, eu faço uma fundoplicatura parcial. E aí, tem muita questão de residência médica que te cobra só essa besteira. A fundoplicatura é total. Não é total. Se eu fizer uma fundoplicatura total, eu vou constringir de novo essa região inferior. E eu não fiz nada. Eu cortei as fibras e depois fechei de novo. Então, eu vou escrever aqui bem grande para você não esquecer que essa fundoplicatura ela é parcial. Seguindo, resumo de tratamento de tudo que a gente conversou. Você precisa saber classificar para você pensar em tratamento. Receita de bolo na hora, assim, raciocínio rápido. Graus iniciais, tratamento clínico. Graus intermediários, tratamento endoscópico ou miotomia a Ehler. E dólicos megaesôfagos, que é o nome de um esôfago, do esôfago que está muito dilatado, é fazer esofagectomia. Não tem muito o que se pensar. Então, aqui, guarda, lê direitinho, com calma e entende que o tratamento depende do grau da doença. Voltando para a nossa questão, esse paciente ele tem megaesôfago grau 3. O megaesôfago grau 3, a gente pode utilizar o POEM, tratamento endoscópico efetivo, ou a cardiomiotomia a Ehler.
Entenda que o megaesôfago grau 3, ele não é tão grave para você arrancar o esôfago do paciente e ele não é tão leve para você ficar dando comprimidozinho para ele. E lembra que esse paciente tem 40 anos, é jovem. Eu preciso fazer uma coisa mais definitiva, eu não posso deixar esse paciente tomando remédio aí por longo prazo. E ainda, o melhor tratamento, o mais eficaz, o de melhor, na verdade, o que tem menos recidiva a longo prazo, continua sendo o tratamento cirúrgico, cardiomiotomia AL. Se esse paciente tivesse ali um megaesôfago grau 2, eu podia pensar em tratamento endoscópico, mas ainda, nada se compara à cardiomiotomia AL. Existem estudos que mostram que o tratamento endoscópico está chegando aí a ter uma efetividade bem parecida com a cirurgia, mas a cirurgia ainda é o melhor no sentido de melhora de sintomas e recidiva a longo prazo. Então, o tratamento megaesôfago grau 3 aqui não é dilatação, não é fazendo esofagectomia, não é fazer medicações. Lembra que aqui a banca ele não quis nem se comprometer de colocar aí, de fazer um PONI, por exemplo, porque a gente podia até entrar com recurso que pode fazer sim. Mas aqui ele não quis nem se comprometer. Tá aqui a resposta linda. Cardiomiotomia AL com fundoplicatura. E eu vou continuar e escrever que essa fundoplicatura é parcial para você não esquecer. Nosso gabarito, letra C.